Bom, olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a segunda parte da história de Thaís e Massenet. Eu gostaria de fazer mais, contar mais coisas sobre essa história, mas na realidade, como falava o Chico, o telefone não toca daqui para lá, né? De lá para cá. Então, as mensagens que eu tenho, tem algumas mensagens que eu tenho que precisariam verificar algumas coisas. E então, eu vou contar o que eu sei de fato, que foi contado para mim, inclusive desde a primeira vez, da história do maestro Massenet e Thaís. Que a primeira parte eu já contei aqui no vídeo anterior, né? E essa segunda parte eu vou contar o desfecho, porque quando contaram pela primeira vez e depois falaram sobre o assunto várias outras vezes, contaram quando eles se conheceram e do falecimento dela. Então eu vou contar que seria o começo e o fim da história desse romance, desse amor, desse casal, né? O maestro Massenet e Thaís. Então, dessa segunda parte eu vou contar praticamente o final da história. E eu vou tentar recuperar a mensagem. Eu tenho algumas mensagens aqui, mas olha as condições da mensagem, como é que tá. Eu preciso tentar recuperar isso, né? Então eu vou ler alguma coisa que dá para entender aqui, porque é uma parte bacana também. E tem outras que eu preciso de depois, provavelmente depois eu faça mais vídeo contando sobre essa história, certo, pessoal? Então eu vou ler aqui o que eu escrevi, né, o que eu achei que deveria falar agora nesse vídeo. Então, como foi falado no vídeo anterior, né, Thaís tinha 15 anos e Massenet tinha 37 anos quando se conheceram. Ele se apaixonou na primeira vista, porque inclusive já havia sido, já tinha outras vidas junto com a mesma pessoa, como continua sendo nessa vida aqui agora comigo, certo? Então, o maestro ainda jovem fazia sucesso naquela época, quando ele conheceu Thaís, aos 37 anos de idade, com a inebriante e maravilhosa Noturne e algumas outras composições, mas ainda haveria de compor inúmeras óperas de sucesso e mais outras 500 composições durante a vida. Nessa época ele não tinha nem composto a primeira ópera ainda, ele tinha feito várias outras composições dele, começou a aprender piano com a mãe, né? E já participava, já fazia composição desde a criança, desde adolescente, né? Como é comum o estudante de música clássica, né? Que começa, principalmente quando começa muito precocemente. Tanto é que ele já fazia muito sucesso aos 30 e poucos anos de idade, né? Com diversas peças, inclusive com essa Noturne que explodiu, né? E foi justamente na época que ele conheceu Thaís. Então continua aqui. Thaís, agora bem instalada na rua de Cascades, em Paris, vivia para seu amor. Porém começava uma vida difícil, confortável e até esplendorosa em alguns momentos, mas foi uma vida marcada pela espera. Seu amado dividia seu amor com a esposa e se tornara uma personagem muito requisitada. Excursões longínquas, intermináveis, como é de todo artista. O trabalho no Conservatório de Paris, as composições gigantes, né, que são as óperas, como são as óperas, requintadas, extremamente e cuidadosamente pensadas e elaboradas, e depois os ensaios sem fim com os músicos. Pouco tempo sobrava para Thaís.
E os anos foram se passando rapidamente pela janela do quarto de Thaís, naquela sossegada rua em Paris. Então o Thaís, ele alojou Thaís, mas primeiro que viajava, as viagens eram tudo de carruagem, né, puxada a cavalo, aquelas coisas, dias, né? Ele fazendo apresentações e sendo requisitado num monte de lugar, e ainda por cima ele era casado. É óbvio que não sobrava muito pouco tempo para Thaís. Então a sua vida foi marcada pela espera ali naquela janela da rua de Cascais. Ela ficava ali na janela só esperando o dia que seu amor voltasse para que, né? Então e aí, nessa espera interminável, óbvio, a depressão, não sei nem se existia muito esse tipo de expressão naquela época, uma tristeza, né, sem fim, é óbvio, da ausência, da saudade, né, foi minando a saúde de Thaís durante 15 anos, né, que durou o relacionamento. Ela faleceu aos 30 anos, ali naquela janela, esperando ele chegar. Obviamente, por uma pneumonia, tuberculose, alguma coisa assim de pulmão, de fraqueza mesmo, né? De anemia, de não se alimentar mais, de viver só na tristeza, na amargura. Normalmente ataca o pulmão e alguma coisa relacionada com o pulmão. Eu até acho que deveria saber do que foi, mas eu não lembro, não achei nenhuma mensagem, mas como eu disse anteriormente, essa história são 15 anos, vai ter coisas que eu vou poder falar depois, né? Então, pessoal, vou ler aqui uma anotação que eu tenho que fala desse final da vida da Thaís. Tá falando aqui no caso de Marcenê chegando em casa, na rua de Cascades. Entrou em casa, deixou a mala na sala, subiu pelas escadas procurando nos quartos. Desceu até o pavimento térreo, passou pela grande copa, desceu as escadas para o quintal, encontrou Geraldine separando roupas, toalhas, fazia perguntas. Foi viajar, saiu, casou com outro, casou com o Vanfri, está doente. Geraldine levanta a cabeça, ela está morta. Sobe para o quarto e fica lá por 6 meses. As pessoas o procuram, ele não quer receber. Geraldine diz de sua palidez. Ele pede apenas a tinta e a pena. Ele pede a pena e a tinta e começa a escrever a música. Não quer sair do quarto por causa do perfume. Não deixa abrir a janela, trocar as roupas de cama. Por 6 meses. E lá ele escreve Thaís, meditação para Thaís. Foi lá que ele escreve essa música maravilhosa, expondo o sentimento da perda da pessoa mais querida, né? Mesmo assim, eu tenho aqui alguma coisa que por exemplo, para ter uma ideia do que era Marcenê, né? Aqui fala Jack Blanche, que assinou essa mensagem. Ela tá borrada no meio aqui, eu não encontrei nos e-mails, pode ser que eu encontre no futuro. Eu falei para vocês, tem HD de tempo de 20 anos atrás, nem sei se eu consigo recuperar a mensagem. Então ele fala que a primeira vez que conheceu Marcenê, estavam à mesa, sua Thaís, uma menina de rosto rubro,
e tez muito clara, me passou sua partitura, sobre o qual me disse que o autor gostaria de saber a minha opinião. Música misteriosa e sobrenatural desse poema, me impressionando imediatamente, que ao saber que o compositor gostaria de saber a minha opinião, experimentei uma sensação singular. E ele surgiu, aqui no meio eu perco algumas palavras, ele surgiu com sua bela e orgulhosa fronte. Seus olhos emitiam uma luz especial, uma luz de sentimento e de pensamento, que era uma combinação intraduzível de altivez e de suavidade. Calmo, grave, quase frio, mas essa frieza vibrava um matão de deixar de ficar profundamente impressionado. Também fiquei impressionado ao notar seu amor pela menina. E então, desde então, nossa amizade só cresceu. A luz mais bela de um sorriso benevolente. Ele fala aqui, pena que eu perdi algumas palavras. Quando fui obrigado, mantive grande observação e um relacionamento regular com teu marido, Senhora. Nisso, tentando obedecer às tuas vivas solicitações de decodificar-lhe a rotina e reconhecer o momento certo para, enfim, sabe o que eu quero dizer. Quanto ao amor que seu marido sente pela Senhora, poderia dizer-te que já tenho visto ascendência, mas nunca exerceu influência sobre o espírito de um homem. Guarda-te certamente incomensurável doçura, e que para nada mais de um espetáculo delicioso. Penso que a senhora tenha sido a única mulher que ele tenha amado sempre verdadeiramente. Minha pequena menina de maçãs rubras, ele diz, posso entender os motivos dessa missão que executarei, sabendo que de certo modo minha vida trilhará um caminho de arrependimento após. Enfim, sabes o que quero dizer. Eu não lembro bem do que se trata essa mensagem, eu vou tentar recuperar essa mensagem. Eu estou fazendo dessa forma, pessoal, porque eu preciso começar a fazer tenho ideia de fazer coisas mais práticas, sobre o tambor xamânico, sobre rapé. Então vou fazer vídeos sobre essas coisas, sobre os passos mágicos de Castanheira, os exercícios para a gente fazer junto, sobre a rememoração, principalmente sobre a rememoração, a ressignificação, a gente pode fazer junto. E então, por isso que eu estou fazendo mais ou menos um resumo dessa história, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessa história. A gente vai poder voltar no futuro, quem quiser saber mais, certo? E, por favor, dê seu like, compartilhe, principalmente compartilhe com quem gosta desse tipo de assunto, quem gosta dessas coisas. Eu tenho poucos seguidores, e a gente precisa formar uma comunidade para a gente fazer exercícios juntos e poder, para quem gosta do xamanismo, para poder seguir o xamanismo mesmo dentro dos centros urbanos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por vocês assistirem.